Fala galera, Luiz aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo que eu vou te mostrar dois componentes que já estão disponíveis nesse repositório. Eu tenho um repositório aqui, né, com minha bio, mas aqui nessa parte de components, a gente tem aqui alguns componentes. Eu vou começar a atualizar isso aqui novamente, né? O primeiro componente que eu já tenho aqui, eu já até tenho um vídeo aqui nesse canal, é um input slider, igual o aplicativo do Nubank, né? Então você clica aqui, esse aqui é um input slider, né, de ajustar limite, igual o Nubank usa, né? Eu copiei do Nubank esse aqui. Então você consegue aqui, olha, você está vendo que daqui para trás é o limite utilizado, né, que está nessa cor diferente. Daqui para frente é o limite disponível. Você pode ir até o máximo aqui, olha, 15 mil. É óbvio que esses valores são configurados, né, no componente. Se você passar do mínimo, você vai ficar lá com o limite negativo ali, né? Bem simples. Esse componente ele tem duas partes, né? Se você clicar aqui direto no número aqui, olha, você pode ajustar via teclado, né? Aqui o teclado não apareceu, mas vou colocar aqui 12.250. Então, quando eu coloco dessa forma, ele ajustou aqui. Só que a partir do momento que eu continuo ajustando por aqui, ele vai voltar para aqueles passos, né, de 500 e 500, que se eu não me engano, que é o que está configurado no componente. E o segundo componente que já está disponível aqui é esse componente de avaliação, né? Então você tem aqui é só uma página de demonstração, né? Obviamente. O componente todo é só essa parte aqui, né? Então, cliquei numa estrela, ó. Então, essas labels aqui embaixo, né? Péssimo, ruim, regular, você configura no componente. E é bem simples de usar também. Você colocou ele na sua página, já está pronto para uso praticamente. Nesse vídeo aqui eu vou falar só desse componente, porque o componente do Input Slider já tem o vídeo dele aqui no canal. E eu vou deixar o link desse repositório na descrição, então se você quiser ir lá, olhar o código, copiar, tá tranquilo. Então pessoal, aqui é como você usaria esse componente na sua página, né? Eu criei uma página de demonstração aqui, então basicamente você importa esse componente, olha, se eu tirar ele daqui, ó, a página continua lá com aquela parte do título, né? Então essa parte aqui dessa configuração, como vai ser, por exemplo, o que você achou do seu pedido, o que você achou da nossa loja, do nosso aplicativo. Então esse tipo de texto, ou essa página aqui, ela é por fora do componente. Então quando você ativa o componente, ele tem, por padrão, 0 estrelas, né? Você pode mudar o padrão aqui, se eu colocar que o default dele é 1 estrela, e eu voltar aqui para a página, ele já veio marcado 1 estrela. Só que a gente vai deixar normal o padrão 0 estrela, que é o normal, né, que a pessoa não avaliou. E aqui você tem as labels, né? Se você não passar essas labels, ele vai continuar funcionando com as labels padrão, tá vendo? Essas labels padrão já tá no componente, né? Então você tem como configurar. E aqui toda vez que a pessoa, toda vez que o usuário, né, muda de estrela, ele vai alterar isso aqui. Então, se você for mandar para algum state, se você for mandar para algum formulário, ou se já for mandar para uma API, digamos assim, avaliação, é só você já colocar aqui que você já vai ter aqui o rate, né? Então se eu der um console, vou abrir o console aqui, ó, avaliação 2, ó, avaliação 3, avaliação 1, avaliação 5, tá vendo aqui embaixo? Então, isso aqui já é fora do componente. Então, dessa forma você já consegue pegar esse valor da estrela, né, e já mandar aí para a API ou para a próxima tela, alguma coisa assim. É um componente bem simples, né? Eu tenho essa opção aqui também, Compact, que eu coloquei o seguinte: se a pessoa colocar True, ele vai mudar a label para a nota, tipo assim, 5 de 5, 3 de 5, 2 de 5, em vez de ser um texto, né? Mas eu prefiro ainda deixar aqui o falso aqui, né, para ficar com essas labels mais bonitinho. Então vamos lá para o componente em si. Então aqui nós estamos no componente, é um componente bem simples. Eu estou usando aqui o Expo Vector Icons, né? Mas você pode usar o React Native Vector Icons normal, se estiver usando CLI, ou você pode usar até outro tipo de ícone também, desde que você tenha essas opções aí da estrela outline que a gente fala, que é essa vazada aqui, e a estrela cheia, que é o filled, né? Que é o preenchido. Então aqui eu tenho uma constante aqui das labels padrões. Então, se o cara não passar a label na propriedade, ela vai vir essas aqui, né, que eu já tinha explicado. Aqui são as propriedades do componente, né, que é o default, que a gente já falou que é 0. Aqui é aquela função que ela é ativada, né, quando alguém muda a avaliação. Aqui é o tamanho, né, eu nem passei o tamanho aqui, já estou usando o padrão que é 40, mas se você passar aqui
um outro tamanho padrão, olha. Size, vou colocar, por exemplo, 30. Né? Ele diminui só as estrelas mesmo, ó. Então, basicamente, esse size é mais para o tamanho das estrelinhas mesmo. Vou deixar o padrão aqui que vai ficar melhor para a gente mostrar aqui no vídeo. Aqui as labels, né, que substitui essas labels daqui de cima. Se ele é compacto ou não. E aqui esse style, pessoal, que eu estou passando um view style aqui, é se você quiser fazer alguma personalização aqui no container, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui, colocar aqui, ó, style, eu vou colocar, por exemplo, background color white. Então, basicamente é a estilização do container aqui, tá, pessoal? Então é normal a gente ter, quando a gente vai criar um componente, a gente colocar essa estilização, né? Normalmente a pessoa coloca mais de um tipo de estilização, tipo esse style normalmente é o do container, né? E se quiser mais estilos, por exemplo, eu quero utilizar a estrela, você cria um star style aqui, por exemplo. Né? Eu deixei ele aqui fora aqui da declaração do componente padrão, porque normalmente vai ser uma coisa que você não vai utilizar, mas eu já deixei aqui pronto para uso o view style aqui. Então eu tenho aqui um estado, né? Onde eu tenho qual que é o valor da avaliação e o setando o valor da avaliação e o default, que é aquele zero que a gente passa. Aqui a animação, né, como está com 5 estrelas, eu criei um array de 5 estrelas, né? É só uma dica também, quando você vai fazer uma animação repetida, por exemplo, aqui eu vou animar a estrela, tá vendo? Ó, é uma animação repetida, certo? Só que são em elementos diferentes, cada estrela aqui é independente. Então, para você fazer esse tipo de animação repetida, você consegue criar um array com animação. E quando eu for fazer a sequência da animação aqui, que é o piscar da estrela, né? Eu passo aqui o index. Vindo aqui para baixo, bem simples, tem um container. Eu tenho uma view, além tem um container que tem essa row de estrelas, né? E aqui o conteúdo, né, da label, digamos assim. Aqui eu já coloquei, se for aquela opção compact, né? Vai ser nota tanto de tanto, né? Eu já expliquei isso também lá na parte da declaração do componente. E aqui eu tenho mais novamente um array com as estrelas, né? Então eu fiz um array aqui, como tá aqui como row, né? Elas vão ser exibidas em linha. Eu estou usando o pressable aqui, mas poderia ser alguns outros tipos de elementos que são sensíveis a toque do React também. Então eu tenho uma view que é animada, que ela vai aumentar ou diminuir aqui, né? Essa estrelinha aqui. E aí eu tenho um ícone. Esse ícone, se tiver preenchido, e aqui o preenchido aqui eu calculo pelo tamanho do rate, né? Por exemplo, se a minha nota for 4, significa que todas que são, se o index for menor do que 4, ela vai ser preenchida, porque eu tenho 4 pontos aqui. Então o index 0, 1, 2 e 3 vão estar preenchidos. E o index 4 aqui, que é a quinta estrela, não vai estar preenchida. Se eu estiver dando uma nota 3, quer dizer que o index 0, 1 e 2, que são menores do que o rating, vão estar preenchidos. Então, se o ícone estiver preenchido, ele vai ser um star. E se ele não tiver preenchido, né, que é ou seja, o index maior do que o rating, vai ser o star outline, que é essa estrelinha aqui diferente, vazada, né? E se eu tiver preenchido, vai ser a cor amarela. E se ele tiver não preenchido, vai ser aquela cor cinza. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.